Meus irmãos, hoje o tema dessa ministração, como o pastor Elias, falou, nós estamos no mês dos fundamentos da família. Nós iremos falar todos os cultos sobre essa temática. E hoje eu quero falar sobre o aspecto da família sacerdotal. O homem como líder do lar e a família como fazendo parte do sacerdócio de Deus. Quero falar o que é isso, como que isso funciona, quais são as bases bíblicas. E para a gente conversar um pouco sobre isso, restaurar o sacerdócio em nossos lares. Porque, infelizmente, muitas famílias vivem hoje em dia adorando ao Senhor somente na igreja, somente nos cultos. Mas a verdade é que o véu do templo se rasgou e agora nós temos acesso à presença de Deus em todo o tempo. A nossa vida é um templo onde o Espírito Santo habita. E o incenso não pode se apagar de nossas vidas. De noite, a chama pelo Espírito Santo, a chama da adoração, precisa arder na sua, na minha vida, na nossa casa, na nossa família. É sobre isso que eu quero falar aqui hoje. E quando falamos sobre o sacerdócio no lar, a liderança do homem, é o tema um pouco espinhoso pelo contexto que nós estamos vivendo hoje. Hoje nós temos dois extremos presentes na nossa sociedade. Famílias que não tem liderança, então não tem ali uma figura de liderança na família, cada um faz o que quer, cada um age de acordo com o que quer, não existe regras, não existe limites, não existe nada, mas cada um faz a sua vontade, o que der na telha está fazendo, e não há nada que regule esse ambiente familiar. E a gente sabe que a liderança ela é importante. Em todos os aspectos da sociedade nós temos a presença de lideranças, porque a liderança ela vai garantir o funcionamento das coisas como deve ser. Nós estamos em uma sociedade com leis, com normas, com regras, e isso delimita qual que deve ser a minha e a sua postura. Porque se cada um de nós fizermos o que dá na nossa telha, caos será instaurado na nossa sociedade. Por isso que é sempre importante ter uma figura de liderança, alguém que tome as decisões, claro que fazendo parte ali toda a família, mas alguém que vá assumir essa liderança e garantir que tudo vá de acordo com o que a família mesmo estabeleceu. Esse é um extremo. Então, casa sem liderança, sem o cabeça do lar, que é o termo bíblico. E o outro extremo são casas com duas ou mais lideranças, onde não existe apenas um líder, mas existe dois líderes, onde o esposo e a esposa são líderes e conflitam entre si, ou até mesmo casos mais extremos, onde o sogro e a sogra também têm voz de liderança na casa, onde a mãe e o pai têm voz de liderança da casa, onde os filhos têm voz de liderança na casa. E esse é um outro extremo que a gente precisa evitar, outro mal que tem assolado muitas famílias, que é uma casa com muitos caciques para poucos índios. E eu quero falar então sobre qual que é o modelo bíblico para o sacerdócio no lar. Porque, de novo, assim como nós falamos no mês passado, a gente precisa se ater ao que a Bíblia diz. A gente não tem que se ater ao que a sociedade diz, ou o que eu penso, ou o que eu acho. Mas a Bíblia, ela é a verdade para nossas vidas. Ela chegou até hoje, nós vamos falar sobre a história do cristianismo no dia 7 de outubro. E você também vai entender um pouco que a Bíblia ela foi parte principal em todos os grandes movimentos que aconteceram na história do cristianismo. E ela continua sendo e sempre será o principal de nossas vidas, a verdade principal que deve reger a minha e a sua vida, a minha e a sua casa, a minha e a sua família. Então eu quero dividir aqui em 3 sessões essa mensagem. Primeiro eu quero falar sobre o que era o sacerdócio no Antigo Testamento, o que é o sacerdócio no Novo Testamento e o que é o sacerdócio no lar, nos dias de hoje. Então, primeiro sobre o Antigo Testamento, nós ouvimos falar bastante do sacerdote. E o sacerdote ele era pessoas que eram levantadas por Deus para servir a Deus no templo. Sacerdote era, vamos fazer um paralelo aqui, como se fosse um pastor, mas um pastor dedicado a unicamente e exclusivamente o templo. Ele servia dia e noite, noite e dia no templo, onde aconteciam as adorações, onde aconteciam os sacrifícios, onde aconteciam os cultos. O sacerdote era o representante de Deus ao povo e o representante do povo a Deus. Quando Deus queria falar algo ao povo, ele usava o sacerdote. E quando o povo queria falar algo a Deus, trazer alguma queixa, algo ao Senhor, o povo recorria ao sacerdote. E o sacerdote fazia essa mediação entre o povo e Deus. É ele quem estava em constante relacionamento com Deus,
para o povo e em constante relacionamento com o povo para Deus. Ele era a figura que unia os céus e a terra, certo? Quais que eram as principais funções do sacerdote? Eles tinham várias, você pode lá, ler em Êxodo, em Levítico, várias funções, mas existem 3 funções principais. A primeira é entrar na presença de Deus. Eu quero ler aqui Êxodo 28, 29 ao 30. Somente os sacerdotes poderiam entrar na presença de Deus, no lugar santíssimo do templo, onde estava a Arca da Aliança, que simbolizava, representava a presença de Deus em meio ao povo. Êxodo 28, 29 ao 30 vai dizer assim: toda vez que Arão entrar no lugar santo, levará os nomes dos filhos de Israel sobre o seu coração, no peitoral de decisões, como memorial permanente perante o Senhor. O 30. Ponha também Urim e Turim no peitoral das decisões, para que estejam sobre o coração de Arão, sempre que ele entrar na presença do Senhor. Assim, Arão levará sempre sobre o coração, na presença do Senhor, os meios para tomar decisões em Israel. Então perceba que Moisés, está explicando detalhadamente a lei, e Arão foi escolhido como sacerdote que representaria o povo de Israel, e toda a sua descendência também foi separada para esse trabalho. E aqui Moisés está dizendo que ele deveria entrar na presença, no lugar santo de Deus, representando as causas do povo para tomar decisões de acordo com a vontade de Deus. Essa era uma das principais funções do sacerdote, entrar na presença de Deus e ali estar em um relacionamento com Deus, trazendo as causas do povo, tomando as decisões que deveria tomar para que o povo continuasse sendo feliz, próspero e andando em retidão de acordo com a palavra de Deus. Outra função sacerdotal do Antigo Testamento é interceder pelo povo, apresentando sacrifícios. Então o sacerdote ele entrava na presença de Deus e fazia orações, intercedia pelo povo. Era ele quem fazia os sacrifícios. O povo continuamente levava sacrifícios, animais, para serem sacrificados pelo perdão, sacrificados de diversas formas também. Você pode ler mais detalhadamente É que chegou uma mensagem aqui e eu me desconcentrei. Você pode ler em Levítico, em Êxodo, diversas formas de sacrifício que estavam postas. E o sacerdote, ele era esse intermediador também de Deus e o povo nas intercessões. Antes de continuar, gente, um aviso importante. A prefeitura vai fazer uma limpeza aqui na rua. Vocês viram que a gente está em obra aqui na rua. E é preciso retirar 5 carros que estão aqui na lateral da igreja. Então, se você está com o carro estacionado aqui na lateral, onde está tendo essas obras, a gente vai pedir que você retire, por gentileza, desculpe o incômodo. Nós nunca somos avisados sobre essas coisas, mas vai ser necessário para que a prefeitura possa concluir lá o trabalho. Dá só uns minutinhos para os irmãos se deslocar. Aí pode colocar, por gentileza, Êxodo 29, tá? Do 42 ao 46. Então, uma das principais funções dos sacerdotes também era interceder pelo povo, levar as causas do povo a Deus e oferecer sacrifícios. Êxodo 29, do 42 ao 46. De geração em geração, esse holocausto, ou seja, esse sacrifício, deverá ser feito regularmente à entrada da tenda do encontro, diante do Senhor. Nesse local eu os encontrarei e falarei com você. Ali me encontrarei com os israelitas e o lugar será consagrado pela minha glória. Assim consagrarei a tenda do encontro e o altar, e consagrarei também Arão e os seus filhos para me servirem como sacerdotes. E habitarei no meio dos israelitas e serei o seu Deus. Saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Então aqui nós vemos que uma das responsabilidades também de Arão e dos seus filhos, a família sacerdotal, era apresentar holocaustos, apresentar intercessões a Deus em favor do povo. E a terceira principal função do sacerdote era ensinar e instruir o povo de Deus nos caminhos do Senhor. Então o sacerdote ele ministrava ao povo, relembrava quais eram as leis, quais eram os padrões de Deus, para que o povo se relacionasse e vivesse de acordo com a vontade de Deus. Isso está lá em Levítico, capítulo 10, do 10 ao 11. Vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. E ensinar aos israelitas
todos os decretos que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Então essa no Antigo Testamento também era uma função do sacerdote, ensinar o povo de Deus a lei, a respeito da lei do Senhor, e qual que era o padrão de vida, de conduta moral, ética que o povo deveria seguir para viver em conformidade com a vontade de Deus. Então, só recapitulando, eu falei aqui sobre 3 funções do sacerdote no Antigo Testamento. A primeira, entrar na presença de Deus. A segunda, oferecer sacrifícios, fazer orações, intercessões sobre o povo de Israel a Deus. E a terceira, ensinar e instruir o povo de Deus a andar no caminho do Senhor. Amém? Antes da lei de Moisés, alguns pais de família eram responsáveis pelo sacerdócio. A gente vê, por exemplo, Jó, em Jó capítulo 1, versos 4 e 5. Diz assim: seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Então, antes da lei, antes de Moisés, Jó, cronologicamente, é a primeira história da Bíblia, né, depois da criação, obviamente. Ele já tinha uma responsabilidade sacerdotal pela sua família. Os seus filhos se reuniam, faziam banquetes, e ele, como um sacerdote do lar, entendendo que ele tinha responsabilidade pela sua família, após isso acontecer, ele chamava todo mundo e falava: olha, talvez vocês possam ter pecado, mesmo que inconscientemente, no coração. Mas venham aqui, vamos fazer sacrifícios, vamos apresentar holocaustos a Deus, para que isso seja perdoado, para que as práticas de vocês sejam perdoadas pelo Senhor. E esse versículo vai dizer que era uma prática constante de Jó. Ou seja, a todo tempo ele estava ali, antes da lei, antes da ordenança, antes de ter isso como um padrão. Jó já tinha recebido isso do Senhor, e ele fazia questão de ser o representante da sua família a Deus, e de Deus a sua família. Outra figura que nós vemos antes do período da lei é Noé. Gênesis capítulo 8, verso 20 ao 21. Após o dilúvio, Noé reúne a sua família e apresenta também holocaustos ao Senhor. Diz assim: depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, depois do dilúvio. E tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocaustos, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz dessa vez. Então nós vemos uma outra figura bíblica, um chefe da sua família, Noé, que após o dilúvio ele decide oferecer sacrifícios a Deus. Ele constrói um altar de adoração e chama toda a sua família para cultuar com ele, apresentando esses animais a Deus. E essa adoração sobe como um aroma agradável às narinas de Deus, de tal forma que ele faz uma aliança com Noé. Outra figura do Antigo Testamento, antes da lei, que também assumiu essa responsabilidade, essa postura como um líder de sua família, foi Abraão. E aqui tem diversos versículos, eu não separei um específico porque são vários, que mostram Abraão levantando altares de adoração a Deus por onde ele passava, reunindo sua família para também adorar a Deus. E ele ensinou seus filhos, Isaac e Jacó, também constantemente por onde passavam, levantavam altares de adoração a Deus, ofereciam adoração, holocaustos ao Senhor, porque eles entendiam que eles tinham essa responsabilidade para com a sua família, eles tinham essa responsabilidade para com Deus. Então esse é um panorama muito breve de como funcionava o sacerdócio no Antigo Testamento. Quando chegamos no Novo Testamento, quando Jesus vem ao mundo, ele muda o sistema sacerdotal. Jesus ele transforma todo esse sistema de sacrifícios, de rituais do templo, porque ele agora é o sacrifício perfeito. Então nós vemos aqui, depois eu vou citar alguns versículos, mas Jesus, ele entra na presença de Deus e se oferece como um sacrifício de uma vez por todas, de forma que ele extingue, não é mais necessário fazer sacrifícios, porque Jesus ele foi o sacrifício perfeito, ele se torna o nosso sumo sacerdote, o sacerdote dos sacerdotes para sempre. Nós vemos isso em Hebreus capítulo 7, versículo 26 a 28.
É de um sumo sacerdote como esse que precisávamos. Santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia. Primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo ofereceu. 28. Pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Então Jesus ele veio para concluir o que o sistema de sacerdotes do Antigo Testamento apontava. Porque no Antigo Testamento os sacerdotes eram homens falhos, também pecavam. Mas agora em Jesus, como diz no verso 26, nós temos um sumo sacerdote perfeito, santo, sem manchas, inculpável, sem pecados. E ele de uma vez por todas se entregou para o meu e para o seu pecado, de maneira tal que nós temos a redenção perpétua. Não precisa mais sacrifícios, porque ele foi o perfeito sacrifício que alcançou o perdão do Pai para mim e para a sua vida. Aleluia. Agora Jesus ele é o único mediador entre o homem e Deus. Se antes nós precisávamos que outras pessoas adentrassem na presença de Deus e levassem as nossas causas, se antes nós precisávamos comunicar a alguém, ou Deus, ou então alguém ser usado para falar conosco a respeito de Deus, agora nós não precisamos mais de mediadores, porque Jesus é o único mediador, ou seja, Ele é o único caminho onde nós acessamos a presença de Deus, e Ele é o único caminho pelo qual Deus também acessa a nossa vida através do Espírito Santo. Isso está lá em 1 Timóteo capítulo 2, versos 5 e 6. Diz assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Ou seja, há um só que faz esse meio de campo, que faz essa conexão, essa ligação. E é o homem, Cristo Jesus. 6. O qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. E esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Então Jesus ele veio também para concluir esse aspecto da linhagem sacerdotal do Antigo Testamento. Agora não há mais mediação, homens não se colocam no lugar de outros homens, mas o próprio Jesus, ele faz essa ligação, ele faz essa conexão, levando as nossas causas a Deus. Amém? A Bíblia ensina que quem é salvo por Jesus se torna parte do povo escolhido de Deus e se torna também um sacerdote. Isso está em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, todos nós somos sacerdotes diante de Deus. Não somente o homem é sacerdote, não somente a mulher é sacerdote, não somente a criança é sacerdote, mas todos nós, cristãos, somos considerados sacerdotes diante de Deus. E como sacerdotes, todos nós podemos, primeiro, entrar na presença de Deus com ousadia. Isso está em Hebreus capítulo 10, versos 19 e 20. Hebreus 10, 19 a 20. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Perceba a linguagem que está sendo utilizada aqui, adentrar no lugar santíssimo. O que o escritor de Hebreus está dizendo é que agora nós não precisamos mais de uma pessoa para entrar na presença de Deus, mas todos nós podemos entrar com ousadia na presença de Deus, porque Ele nos instituiu como sacerdotes. Aleluia. Outra verdade, nós também podemos agora orar e interceder uns pelos outros. Nós não precisamos mais sacrificar, mas nós podemos orar e interceder. Isso está lá em Tiago capítulo 5, verso 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração, a intercessão não é apenas uma responsabilidade de uma única pessoa, mas é uma responsabilidade de todos nós. O Senhor espera que todos nós venhamos orar e interceder uns pelos outros. E essa é uma atribuição de um sacerdote. E a terceira verdade, o terceiro ponto que eu tinha destacado lá no Antigo Testamento e que eu estou
reformulando agora no Novo, com a realidade, com a verdade que nós temos a partir do Novo Testamento, é que nós agora também podemos ensinar uns aos outros a respeito do caminho do Senhor. Isso está lá em Mateus 28, 19 e 20, a grande comissão. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-o a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Então, aquilo que era de responsabilidade do sacerdote, de ensinar os outros a respeito do caminho que nós devemos seguir no Senhor, agora também está sobre cada um de nós. É uma responsabilidade de cada um de nós ensinar uns aos outros a como viver a vida que o Senhor espera de nós. Essa não é uma atribuição apenas de pastor e de mestres, mas cada um de nós temos a atribuição do ensino, porque o Senhor nos comissionou para isso. Devemos ensinar uns aos outros o caminho que devemos trilhar, as verdades do Evangelho. E essa era uma função que era exclusiva do sacerdote do Antigo Testamento, e agora todos nós temos essa atribuição, porque todos nós somos sacerdotes diante de Deus. Amém? Então, se encerra aqui a segunda sessão do sacerdócio no Novo Testamento, e eu quero falar agora sobre o sacerdócio no lar. Vocês estão comigo, gente? Alguma dúvida? Alguma pergunta? O mês de agosto já passou, mas eu quero criar esse ambiente aqui onde você pode levantar sua mão, perguntar, fique à vontade, tá? Sobre o sacerdócio do lar, uma primeira verdade, né, como eu tenho construído aqui, é que o sacerdócio, então, ele não é exclusivo do homem. Ele não é exclusivo do pai. Não é só o pai que tem a responsabilidade de entrar na presença de Deus, de orar, de interceder, de ensinar, de adorar a Deus. É uma responsabilidade de todos da família. Porém, o pai, ele é levantado como um chefe da família, como o líder da família. Essa é a diferença que causa um pouco de confusão. Por isso que eu não estou usando o termo de homem como sacerdote do lar, porque senão parece que a gente está voltando ao Antigo Testamento e restringindo uma função que é para todos os cristãos apenas a uma figura. E essa não é uma verdade. Mas também nós precisamos dizer que o homem, ele foi instituído por Deus como o líder da família. E como líder, o homem deve promover o exercício do sacerdócio e ajudar os membros de sua família a exercerem o sacerdócio. Então o homem, ele não é o único sacerdote do lar. Ele não é o único responsável pelo culto, pela oração, pela intercessão, pela adoração no lar. Mas ele é a pessoa que vai incentivar, que vai tomar a iniciativa de estimular a família a estar constantemente na presença de Deus. O homem, como líder da família, ele tem a atribuição de liderar a família a caminhar na presença de Deus. O homem precisa estar preocupado se a família está orando. O homem precisa estar preocupado se a família está tendo momentos devocionais. O homem precisa estar preocupado se a família está em constante adoração a Deus, porque foi lhe dada a liderança do lar. A liderança do lar por parte do homem não é só para que o homem faça a sua vontade. Eu quero assistir televisão e ninguém vai me interromper. Não. Mas a liderança do lar foi feita para que o homem sirva a sua família, os levando cada vez mais próximo da vontade de Deus, da presença de Deus, do querer de Deus. Essa é uma responsabilidade que nós, homens, possuímos. Vamos ler Efésios, capítulo 5, do verso 22 ao 33. E aqui é o texto base dessa mensagem. Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Esse é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito.
Quando Paulo escreve essa carta a Efésios, ele está vivendo num contexto greco-romano, onde a vida familiar, o lar, estava sendo completamente extinto. Não existia a família tradicional brasileira em Éfeso e no mundo greco-romano. Não existia sequer fidelidade conjugal. Existia sim o casamento, mas era uma instituição completamente falida. Tanto o homem quanto a mulher eram extremamente infiéis, que se relacionavam, se prostituíam. Era um caos. Nos primeiros séculos, até mesmo no judaísmo, que foi levantado por Deus, instituído por Deus, o divórcio estava sendo cada vez mais sendo facilitado. O homem, por qualquer motivo, podia se divorciar de sua mulher, mesmo no judaísmo. E nos dias de hoje não é diferente. Olhando para a nossa sociedade, nós vemos um conceito de família cada vez mais confuso. A liderança do lar, como eu falei, está se perdendo. Os papéis do casamento, do homem, da mulher, dos filhos, estão se perdendo. E nós vivemos numa cultura onde o sucesso não é mais ter mais uma família grande, feliz, saudável, próspera. Mas o sucesso é você viver buscando os seus próprios deleites, satisfazendo os seus próprios desejos, viver sem compromisso, você não precisa estar amarrado a ninguém, você é livre, leve, solto. É isso que é pregado na nossa sociedade hoje em dia. E eu fiz uma pesquisa rápida no Google, eu encontrei um estudo realizado por um aplicativo chamado Glidden, que é um aplicativo de relacionamentos extraconjugais. Olha isso, existe um aplicativo no Brasil e no resto do mundo para que você que é casado possa encontrar uma outra pessoa casada e vocês se relacionarem. Lindo, né? Esse aplicativo fez uma pesquisa no Brasil, em outros países da América Latina, onde ele também tem presença. E outro dado importante é que no Brasil é onde esse aplicativo tem a maior quantidade de usuários. Em todos os outros países do mundo, o Brasil é o principal. E nessa pesquisa eles concluíram também que o Brasil é o principal país mais infiel da América Latina. Das pessoas que eles entrevistaram, 8 em cada 10 foram infiéis. De cada 10 pessoas que eles entrevistaram, 8 pessoas já haviam traído o seu cônjuge. E 7 em cada 10 brasileiros que foram entrevistados consideraram que é possível amar e ser infiel. Tá tudo bem, você amar a pessoa e você a trair. 7 em cada 10. E Paulo escreve essa carta a Efésios, esses versículos que nós lemos, tendo como base esse contexto. Tendo como base o seu contexto daquela época. Mas a Bíblia, além de temporal, ela é eterna. Então Paulo, de certa forma, estava sendo inspirado pelo Espírito Santo para falar para a igreja dos dias de hoje também, que está vivendo nesse contexto. E ele aponta para algo totalmente novo, totalmente revolucionário para esse tempo, que é o padrão pelo qual a mulher ela está submissa ao marido, e o marido deve amar a mulher como Cristo ama a igreja. Ele apresenta um caminho mais excelente, pelo qual eu e você podemos trilhar, capacitados por Ele. E há 2 palavras que descrevem aqui o que Paulo disse. Primeiro, relacionado à mulher. Qual que é a palavra que descreve aqui a responsabilidade, o dever da mulher? Submissão. E qual que é a palavra que resume, que descreve a responsabilidade do homem? O amor. Eu não quero adentrar aqui com detalhes no que diz respeito à mulher, porque nós teremos mais ministrações sobre isso, mas eu quero dar só uma rápida pincelada. Porque quando a gente fala de submissão, hoje em dia, causa comichão nos ouvidos, né? Parece que eu estou xingando alguém. Mas, na verdade, gente, submissão não é sinônimo de inferioridade, como nos é dito hoje. A mulher que é submissa, ela também foi feita à imagem e semelhança de Deus. Então, perante Deus, ela tem o mesmo papel, a mesma responsabilidade no sentido de identidade, no sentido de valor. A mulher tem o mesmo valor que o homem tem perante Deus. E submissão, a palavra diz submissão, ou seja, algo que está abaixo de uma missão. O que significa? Que a mulher ela está debaixo da mesma missão do marido. Ambos, mulher e marido, possuem a mesma missão. E a mulher está submissa à missão do homem. Qual que é a missão do homem? Segundo Efésios 5, glorificar a Deus, amando a esposa como Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Essa é a missão do homem, amar a esposa, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Agora ficou mais fácil ser submisso a essa missão, certo? Se a minha missão como marido é fazer a Sani feliz e amar a Sani, ela estando debaixo dessa missão, qual que é o papel dela? Facilitar essa relação.
A missão da mulher não é estar debaixo de um autoritarismo, de um ambiente de faz isso que eu estou te mandando porque eu sou marido, porque eu sou cabeça, porque eu estou te mandando. Não é sobre isso. Porque a liderança do marido é uma liderança de serviço. O que Paulo diz aqui, compara, é com Cristo, o maior servo de todos os tempos. Aquele que entregou a si mesmo, a sua própria vida, por amor à sua igreja. E é esse o padrão que Paulo está instituindo aqui para nós. A missão da esposa é auxiliar, apoiar e encorajar o marido nessa missão. Qual missão? De fazê-la feliz, de amá-la como Cristo amou a igreja. Olha que coisa linda. É por isso que constantemente a gente precisa se voltar para as Escrituras. É por isso que constantemente nós precisamos nos voltar para a Bíblia, porque ela nos apresenta um caminho mais glorioso. Aleluia. O casamento na nossa sociedade está cada vez mais falido, porque os papéis estão se misturando. Não existe mais liderança e autoridade, mas há autoritarismo. E não existe mais submissão, mas existe confronto. A mulher submissa não é uma mulher inferior, mas é a esposa que faz bem ao marido todos os dias da sua vida, pavimentando o caminho do amor do marido para com ela. Esposa, esse é o seu papel, pavimentar o caminho para que seu marido continue te amando. E não porque o marido tem um amor condicional. Pelo contrário, a referência do amor do marido é Cristo, um amor incondicional. Porém, quando a mulher também colabora, fica muito mais fácil amar, certo? Você amar uma pessoa que é difícil, é mais difícil. Mas você amar uma pessoa que facilita as coisas, é muito mais fácil. Então, se a palavra que caracteriza o dever da esposa é submissão, a palavra que caracteriza o dever do marido é o amor. E para que a esposa seja submissa, como a igreja é a Cristo, o marido deve amá-la como Cristo ama a igreja. São coisas totalmente conectadas. É impossível a esposa ser submissa ao marido que não ama como Cristo ama a igreja. Assim como é impossível um marido amar a esposa como Cristo ama a igreja, se a esposa não está submissa ao marido. Vocês percebem que é uma conexão, está totalmente interligado, uma coisa leva a outra, certo? E submissão é se entregar a alguém. Submissão é se entregar a alguém. Amor é se entregar por alguém. Eu vou repetir para você colocar no status e postar, porque você vai... Meu pastor, né? Submissão é se entregar a alguém. Eu me entrego a você. Submissão é se entregar por... Aliás, amor é se entregar por alguém. Eu me entrego por você. Lindo, né? Ambos são entregues uns aos outros e também entregues a Cristo, que é o Senhor sustentador da família e do lar. E assim Deus é glorificado. Quando a mulher se entrega ao esposo e o esposo se entrega por a esposa, e ambos estão entregues, rendidos a Cristo e à vontade de Cristo, Deus é glorificado. Aleluia. E esse é o objetivo do casamento, meus irmãos, glorificar a Deus. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Agora a coisa vai esquentar, porque esse é o modelo que nós homens, nós maridos temos, o próprio Cristo. É por isso que constantemente nós precisamos buscar ser iguais a Deus, nos tornar a semelhança de Deus, a mesma estatura de Cristo, porque isso é cobrado de nós, essa é a postura que nós devemos ter. Jesus nos amou quando ainda não os amávamos. 1 João 4,19. 1 João 4,19. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Antes mesmo de nós amarmos a Deus, Ele nos amou. Olha o padrão de amor de Jesus. Em Romanos vai dizer que Deus nos amou quando ainda éramos seus inimigos. Já pensou amar um inimigo? Esse é o padrão do amor que Jesus tem para o homem. Amar, ele é um compromisso, gente. Amar não é um sentimento. Paixão é um sentimento, mas amar é um compromisso. Você faz um compromisso a estar com aquela pessoa, na alegria e na tristeza, na morte e na doença, na saúde e na doença. Você fez um compromisso, e Deus leva muito sério o compromisso. Deus leva muito sério uma aliança. Nós não devemos amar somente quando tudo vai bem.
somente quando nossas esposas estiverem sendo excelentes esposas. Nós, maridos, não devemos amar somente quando nós temos uma esposa nota 10 ao nosso lado. Mas nós devemos amar de forma incondicional, porque nós devemos amar como Cristo ama a igreja. Outro ponto, Jesus nos amou se sacrificando por nós. Jesus se sacrificou por nós. O seu corpo foi partido, como nós lemos aqui em toda a ceia, né? Porque esse é o meu corpo que foi partido por vós. E a gente vai e parte o pão, simbolizando como o corpo de Cristo foi partido por nós. Um amor sacrificial. Nós, maridos, precisamos ter um amor doador, um amor sacrificial. Nós devemos constantemente buscar o bem de nossas esposas, e eu quero estender aqui o bem de nossas famílias, o bem de nossos filhos. Nós devemos dar atenção, mesmo quando bate aquele cansaço. Nós devemos abrir mão de certas atitudes, de certos comportamentos que são tóxicos e que prejudicam o bem-estar de nossas esposas, de nossas famílias. Porque nós precisamos buscar o bem deles, amor sacrificial, amor doador. Amar a esposa é se importar com ela, é se importar com o que é importante para ela e também para toda a família. É isso que está embutido quando Paulo diz: ame como Cristo amou a igreja. Ame incondicionalmente, ame de uma forma doadora, de uma forma sacrificial. E qual que deve ser esse amor? 1 Coríntios 13, 4 a 7. O amor, ele é paciente. O amor, ele é bondoso. O amor, ele não inveja, ele não se vangloria, ele não se orgulha. O amor não maltrata. O amor não procura seus interesses, é doador. O amor não se ira facilmente, ele não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Esse é o amor que Jesus tem para nos entregar aqui. É difícil conseguir sozinho, eu sei. Eu também enfrento muitas lutas para amar dessa forma aqui. Mas o Espírito Santo que habita em nós, ele nos capacita para viver essas verdades. Aleluia. Esse é o padrão de amor que nós devemos ter em nossas relações. Esse é o padrão de amor que devemos ter com nossas esposas, maridos. Esse é o padrão de amor que nós devemos ter para com os nossos filhos, pais. Esse é o amor que o Senhor espera de cada um de nós. E além do amor, à luz desse texto de Efésios 5, nós podemos destacar outras verdades. Versículos 25 a 27. Efésios 5, 25 a 27. O marido, ele deve zelar pela vida espiritual da esposa e da família. Olha o que diz: maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. 26. Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. 27. E para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Deus, ele institui o homem na vida da mulher para que o homem possa santificar, aperfeiçoar a mulher, para que um dia ela seja apresentada a Cristo, o seu verdadeiro noivo, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Esse é o papel de nós, maridos, no casamento. Devemos a todo instante estar buscando aperfeiçoar as nossas esposas, não da forma que nós queremos, não porque nós gostamos assim, mas porque o nosso noivo mais excelente gosta assim. O padrão de aperfeiçoamento não deve ser o seu gosto, as suas preferências, mas aquilo que Cristo gosta. Aleluia. O marido deve zelar pela vida espiritual da esposa. O marido deve ser um instrumento do Espírito Santo para a santificação e edificação da sua esposa e de sua família. O marido, ele precisa exercer a influência espiritual. Como, Isaac? Incentivando práticas devocionais, incentivando a oração, orando junto, incentivando a leitura da palavra, lendo a palavra junto, incentivando o ensino da palavra, ensinando junto, incentivando o culto de adoração ao Senhor, cultuando junto. Você, homem, pai de família, esposo, é responsável espiritualmente sobre a vida da sua família e sobre a vida da sua esposa.
não só materialmente, mas também espiritualmente. O marido, ele deve estar em constante batalha espiritual por sua família. É inadmissível um marido que não ora pedindo a Deus discernimento. Um marido que vê a família estando em constante doença e não pede um discernimento do Senhor. Pai, será que isso é espiritual? É inadmissível um marido que não busca o revestimento espiritual, as armaduras do Espírito de Deus, descritas em Efésios 6, para batalhar espiritualmente por sua família. É inadmissível um marido que não ora pela sua esposa, que não ora pelos seus filhos. Porque nós, maridos, devemos estar em constante batalha espiritual. Devemos pedir o discernimento e a percepção espiritual a Deus, para entender o que está acontecendo para além do natural. Porque o mundo espiritual, ele é mais real que o mundo natural. E muitas coisas que acontecem no mundo espiritual têm impacto no mundo natural. E se a gente não tiver a percepção, olhos abertos, discernimento espiritual, a gente não vai compreender isso. É por isso que nós devemos pedir a Deus armadura espiritual, revestimento espiritual, capacitação, discernimento, para que o Senhor possa revelar a nós o que está acontecendo em nossa casa, em nossa família. Outro aspecto importante, a esposa e os filhos devem encontrar no marido uma fonte de sabedoria, uma fonte de conselhos, uma fonte de direção. A esposa não tem que buscar na internet solução para os seus problemas, ela deve buscar no marido. O marido, ele é o pastor do lar. É claro que isso não extingue a função do pastor aqui da igreja, claro. Mas o marido também, ele deve ser o primeiro a ser procurado se algo não está bem. E eu digo além, o marido precisa ter a proatividade e a atenção ao que não está bem em sua casa, para que antes a sua esposa o procure, ele já perceba o que está acontecendo. Quantos maridos estão vivendo no modo automático? Acorda, trabalha, chega em casa, toma banho, dorme. Acorda, trabalha, chega em casa. E não presta atenção no que está acontecendo em casa. Não presta atenção se sua esposa está fazendo os exames que ela precisa fazer com recorrência. Não presta atenção se sua esposa está se vestindo bem, está se comportando com seus filhos. Nós precisamos estar atentos. Porque se nós não estivermos atentos, os outros vão estar atentos. Aleluia. Ao falar sobre as qualificações necessárias para quem deseja servir num cargo de liderança na igreja, o apóstolo Paulo, ele fala sobre a importância de, antes de governar a casa de Deus, governar bem a sua própria casa. Isso está em 1 Timóteo 3:3-4. Sobre o líder, né? Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico, e não ser apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Olha como Deus leva a família como importante, a figura do homem como importante para governar, para liderar, para ser o cabeça da casa. Antes mesmo de querer liderar a igreja, de querer liderar uma empresa, o homem precisa liderar bem a família. O marido deve zelar pela integridade física e emocional da esposa e da família, alimentando e cuidando. Vamos voltar para Efésios 5, verso 28 e 29. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. 29. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. A família é como um corpo para o marido, é o próprio corpo do marido. Assim como a igreja é o corpo de Cristo. É esse paralelo que Paulo está dizendo aqui. Assim como a igreja, nós somos o corpo de Cristo, a família é o corpo para o marido. Assim como Cristo zela pelo seu corpo, o marido deve zelar também para o seu corpo, sua família. Ao ver a esposa, a família, ao ferir a esposa, a família, o homem fere a si mesmo. Ao amar a esposa, a família, o homem ama a si mesmo. Porque a família é o seu próprio corpo, a extensão do seu próprio corpo. Nós temos aqui também que o marido deve proteger a esposa, proteger os filhos. Isso diz tanto a ameaças físicas, um lar bem protegido, ou então se capacitar para realmente proteger a família, quanto também questões psicológicas. O marido ele precisa promover um ambiente acolhedor, um ambiente de bem-estar para a sua família.
Quantos maridos são os vilões da família hoje em dia, os vilões? Quantas famílias não suportam a presença do homem em casa? Nós devemos ser fonte de segurança, de bem-estar, de segurança emocional e psicológica para nossa esposa, para nossa família. Como que nós podemos construir esse ambiente? Primeiro, tendo uma comunicação constante e clara. O marido precisa estar constantemente se comunicando com a sua esposa e com seus filhos. Eu estou sendo um bom marido? Onde eu posso melhorar? O que está sendo bom? O que está sendo ruim? Qual postura em mim está te fazendo perder sono? O marido precisa manter um constante diálogo com sua esposa. Segundo ponto, promover empatia, respeitando os sentimentos de todos do lar. Você não pode achar que qualquer coisa é frescura. Seu filho não está se sentindo bem, isso é frescura, menina. Você precisa ter empatia, respeitar os sentimentos. Porque você tendo empatia, os seus filhos e sua esposa também terão empatia para com você e para com os outros. Terceiro ponto, contribuir para a organização do lar. Isso faz parte de promover um ambiente de seguro. Não adianta você chegar em casa, a lar está aquela bagunça e você simplesmente ligar a televisão e fingir que nada está acontecendo. O homem é responsável também pela organização do lar. Não é você que suja o prato também? Por que você não lava? Não é você que suja o copo também? Por que você não lava? Não é você que suja o banheiro? Por que você não lava? Que falta de responsabilidade é essa, meus irmãos? As irmãs agora, até acordaram. Gente, nós precisamos fazer a nossa parte. Quem tem a visão, tem a missão. Se você está vendo que algo não está certo, você tem a missão de consertar aquilo. Outro ponto, garantir que a casa seja um ambiente seguro e estruturalmente. Sabe essas casas caindo aos pedaços? Onde a esposa abre a gaveta e cai no pé dela? O marido é responsável por promover um ambiente seguro nesse sentido também, e estruturalmente. Isaac, mas eu não sei fazer. Mas você pode chamar alguma pessoa, contratar um profissional. Você precisa zelar para que sua casa seja um ambiente seguro também, e estruturalmente. Outro ponto que o marido pode fazer para promover essa segurança em sua casa: participar ativamente, estar envolvido, perguntar como foi a rotina da esposa, a rotina dos filhos, como foi na escola, participar das atividades, tendo um real interesse por como está sendo a vida da família. O marido ele precisa ser o mais interessado na casa, como tudo está indo, porque você é o líder da sua casa. É como você está no seu trabalho e o seu chefe nem se importar para como está sendo. Deixa lá, nem pergunta. Isso é certo? Não é certo. E nós como líderes precisamos zelar também por isso. Outro ponto importante, proporcionar o apoio emocional nos momentos de dificuldade. Ser um ponto de conforto, um ponto de segurança, um lugar seguro e não desestabilizar tudo. Outro ponto, incentivar o desenvolvimento pessoal, incentivar a esposa e os filhos a se desenvolverem. Será que os filhos estão bem na escola? Será que a esposa está muito estagnada? Ela precisa ter um start, aprender uma coisa nova para dar um up na sua vida? É papel do homem ter esse cuidado. E também incentivar o autocuidado. Como eu falei, exames, ir ao médico, uma academia, alguma coisa. É importante que o marido incentive e estimule também a sua família a se manter em autocuidado. Outras atribuições: o marido deve promover o sustento à casa. O marido deve fazer uma boa gestão financeira. Uma gestão prudente financeira é responsabilidade do marido. É claro que a esposa pode ajudar, mas não fazer tudo sozinha. O marido precisa estar consciente de como está sendo as finanças de casa e tomar as melhores decisões em harmonia com a sua esposa, em harmonia com a sua família. Você é o líder da sua casa. Outro ponto: o marido deve cuidar da esposa e de seus filhos. O marido deve dar atenção, carinho e amor. E aqui nesse versículo, quando Paulo fala dele cuida, essa palavra cuida quer dizer acariciar no grego. Ou seja, o marido ele deve ser sensível também às necessidades emocionais, às necessidades sexuais da esposa. O marido deve ser romântico, cavalheiro, gentil. O marido ele deve ter ternura no seu falar. Ele deve ter o fruto do Espírito. E há uma advertência muito clara na Bíblia para quem não cuida bem da sua casa, para quem não governa bem a sua família. Isso está em 1 Timóteo 5:8, e eu já estou terminando.
1 Timóteo 5, versículo 8. Não repreenda, se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Olha isso, você que é um homem crente, se você não cuida da sua família, você é pior que um descrente que vive no bar, que vive nas drogas, que vive na prostituição. Você é pior, porque você tem acesso à verdade, você tem acesso ao padrão de Deus e você não se posiciona. Para finalizar, eu quero falar sobre as barreiras que nós precisamos superar para que nós possamos viver nessas verdades e ser um homem, assim como Cristo ama a igreja para a sua casa, para a sua família. Primeira barreira, romper com a mentalidade de filho. Um homem, quando casa, ele precisa romper com a mentalidade de filho, que a mãe fazia tudo por ele, que tinha comida no prato, que tinha roupa dobrada, que tinha, enfim, todas essas coisas que as mães fazem pelos filhos. Você, homem, precisa romper com essa mentalidade se você quer ser um bom marido. Você precisa ter agora uma mentalidade de marido, de pai, de chefe do lar, de família. Quantas mulheres nós vemos aí que são viúvas de maridos vivos? Viúvas de maridos vivos. Quantas mulheres nós temos conhecimento, nós vemos por aí, onde os maridos vivem uma vida de solteiro, mesmo casado. Isso é uma síndrome de um filho que não virou a chavinha ainda. Ainda está pensando que ele não tem uma esposa, mas tem uma mãe. Mas precisa mudar essa chave. Outra chave que precisa mudar aí, outra barreira que a gente precisa superar, falta de posicionamento. Quantos homens não se posicionam, não assumem para si a responsabilidade? Nós, chefes de família, precisamos assumir a responsabilidade, enfrentar os desafios, assumir os compromissos. O amor é um compromisso, precisa ir até o fim. Outra barreira, entretenimento em excesso. Futebol em excesso, videogame em excesso, redes sociais em excesso, filme em excesso. Repare que eu estou dizendo em excesso. Tem o seu lugar, um futebolzinho, um videogame, tem o seu lugar, mas em excesso é uma barreira para que você seja o líder do seu lar. Outro ponto, trabalho em excesso. Nenhum recurso financeiro vai suprir a carência da sua esposa por você e de seus filhos por você. Não adianta ficar trabalhando como louco, acumulando horas extras, se você é ausente na sua casa. Essa é uma barreira que você precisa superar também. Outra barreira, amizades que não edificam. Sabe aqueles grupinhos no WhatsApp? Aquelas rodas dos escarnecedores? Precisa acabar com isso. Isso está impedindo que você se posicione como um verdadeiro marido, como um verdadeiro representante de Cristo no seu lar. Outra barreira, falta de acompanhamento, falta de discipulado. Ter com quem conversar, ter com quem desabafar. Um homem precisa estar constante em relacionamento com outros homens que o façam crescer. Última barreira, quebrar a mentalidade desse mundo para ter a sua mente renovada e ter a mente de Cristo. Se você quer ser como Cristo, você precisa quebrar a mentalidade desse mundo. Você precisa ter Romanos 12, versículo 2 no seu espelho, para que todo dia que você olhar, você se lembrar disso. Sabemos, 12:2, Romanos 12:2. Capítulo 12, verso 2. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Sabe esses homens que você vê aí fora? Sabe esse padrão de casamento aí fora, dos seus amigos do trabalho? Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, e para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida e para a vida da sua família. Se coloque de pé, eu quero orar por você. A nossa família, ela precisa ser a nossa prioridade. A nossa família precisa da nossa presença. A nossa família precisa dos nossos recursos. A nossa família precisa do nosso tempo. A nossa família precisa da nossa energia. Sabe por quê? Porque nenhum sucesso pode compensar o fracasso de um lar. Nenhum sucesso financeiro, nenhum sucesso profissional pode compensar um lar fracassado. Nenhum sucesso ministerial, mas ele é uma bênção, ele prega e o céu se move, ele ora e os enfermos são curados, podem
compensar um lar quebrado, um lar fracassado. Não devemos ser negligentes com o nosso lar, porque esse é o bem mais precioso que o Senhor nos entregou. Amém? Curve sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor se preocupa conosco. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor fez questão de nos dar diversas recomendações na sua palavra, para que nós possamos viver uma vida boa e agradável aos teus olhos, Pai. Eu oro nesse momento e apresento os maridos que estão aqui presentes. Eu também apresento os futuros maridos, Pai, que um dia serão. Eu apresento os pais aqui presentes, os futuros pais. Eu apresento as famílias aqui presentes, as esposas que estão representando os seus maridos. E eu peço, Pai, pelo seu favor, pela sua graça, que teu Espírito continue falando aos nossos corações e nos ensinando, Pai, porque nós precisamos ser ensinados. É verdade, Pai, que nós muitas das vezes nunca fomos ensinados a respeito dessas coisas. Mas eu peço que a sua graça superabunde em nossas fraquezas. Onde houver fraqueza, Pai, onde houver defeito, onde houver falha, que a sua graça superabunde nessa manhã. Nos ensina a viver a tua vontade, Pai. Nos capacita para que nós possamos viver essa palavra. Não só saber, não só pregar, não só falar, não só conhecer, mas nos capacite a viver essa palavra para a glória do teu nome. Eu te apresento os casamentos, Pai, os casais aqui nessa manhã. Que o Senhor continue suprindo todas as necessidades. Que o Senhor continue sendo o centro. Repreenda, Senhor, toda a seta maligna. Repreenda todo o investimento de Satanás contra a vida de nossas famílias. Mas nós declaramos que nossa família será bênção. Nós declaramos que a nossa família é uma bênção do Senhor. Sonde os nossos corações, vê se há em nós algum caminho torto. Vê se há em nós, Pai, algum caminho torto. Endireita as nossas veredas, endireita as nossas vidas. Cure, Senhor, todos os traumas. Cure, Senhor, toda a vivência que não vem de Ti. Todas as atitudes, todos os comportamentos que não Te agradam, Pai. Nos ajude nessa manhã a sermos mais parecidos contigo. Sim, Jesus, faça a Tua obra. Nos ajude a nos posicionar perante a Tua casa, para o louvor e para a glória do Teu nome. É o que nós Te pedimos, Senhor, e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor Jesus.